Bem-vindos ao último episódio da primeira temporada, que é o nosso 12º episódio. Não terminaria esta temporada da melhor forma do que debaixo do céu de Salamanca, no domingo de Ramos, com reflexões e perguntas exatamente sobre este ambiente que me encontro. Tomei também aqui a decisão de deixar algumas imagens, algumas histórias sobre Salamanca, para vocês entenderem a beleza e o porquê também de estar por cá neste domingo que eu chamo tão importante, de reflexão para todos, não só para aqueles que têm fé. Já sabem que o meu intuito não é que vocês sejam todos religiosos, que vão à missa, mas sim que reflitam sobre a história bíblica e sobre aquilo que é deixado para nós com um tom crítico e com um coração aberto. Então, hoje estamos a gravar em Salamanca. Há aqui um desafio também de gravar em vídeo e desse desejo de o fazer, que vem aqui na próxima temporada, por isso também encerro esta temporada, de aprendizagem, de começar a falar para vocês, de começar a ouvir também as pessoas dizerem uau, eu estive a ouvir-te hoje. E esta sensação também é estranha, de ter passado esta semana na rua e ouvir a minha voz, não estar a perceber, e aquela pessoa estar a ouvir um episódio meu, não me conhecer de lado nenhum, e aquele sorriso no canto de uau, tu não sabes mesmo aonde até a tua voz chega, até tu tens a coragem de a colocar cá para fora. Então agora também vem a parte de que não ter medo de colocar visualmente também cá para fora. E é exatamente também sobre esta mensagem que venho trazer, que é sobre um caminho novo. O que é o Domingo de Ramos? Porque se chama Domingo de Ramos? Vamos lá. E porque Salamanca, para quem nunca cá esteve, convido a estar principalmente neste domingo, ou se quiserem passar a Semana Santa, porque é a cidade dourada e é como se estivéssemos lá atrás, naquele momento em que tudo se passou. É como se o pó da cidade dourada nos transportasse para algo maior. Ontem foi o sábado de Paixão. Eu não sabia que o era, eu tive a experiência de ter uma procissão ao final da noite inesperada, com silêncio, com cânticos e com a mensagem de que Jesus foi humilde o suficiente, esta pessoa que tantos todos falam foi suficiente para saber que no dia seguinte quem o estava a aplaudir, quem estava do lado dele ia se perder, que ia ser traído e que tinha que se preparar para o caminho. Mas ele também mostrou que não ia fugir das pedras, mas ia enfrentar e deixar que os homens decidissem algumas partes que eu não sabia na totalidade, certo? Mas eu sabia que eu precisava de avançar. Por isso também este episódio chama-se, sobretudo, o avançar para a tua Jerusalém. E já vamos lá. Eu gostava de narrar esta história da entrada de Jesus em Jerusalém nesta fase exatamente que ele sabia que tudo ia acontecer, e quero ir trazendo reflexões, porque sinto que também é assim que vamos fazer. No último episódio eu procurei muito integrar o que estava escrito e sinto que é assim que também vou encerrar esta temporada. Então começa a escrita como naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém, portanto Jesus e os seus discípulos, e chegaram aqui perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos com uma missão de dizer mais ou menos isto: e da povoação aí em frente encontrareis uma jumenta presa, um jumentinho com ela, soltai-os e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará a devolvê-los. Esta sequência de eventos
fez-me recordar a série também Chosen, que retrata muito bem este episódio, e é aí que a última temporada que saiu cá para fora, termina aí, quando Jesus foi pedir e vai proceder à entrada. Portanto, todo o processo seguinte vai ser realizado depois, na próxima temporada, que é a última, penso eu. Mas quem quiser aqui também passar esta Semana Santa com um pouco de uma mensagem mais visual e que gosta de aprofundar, também chamo aqui para vocês fazerem, para irem buscar estes episódios. E na série também mostra que eles foram a correr e ficaram assim com aquela sensação, mas vão achar que vamos roubar. Está a ser pedido para trazermos aqui um jumento, porque vai-se concretizar aqui a profecia de Elias, e o que é que nós vamos fazer? Que vão-nos repreender. Mas nós confiamos em ti. Eu disse que para dizer estas palavras nós vamos dizer. Então, os discípulos partiram, fizeram o que Jesus ordenou e conseguiram trazer com as palavras que ele disse. Aqui já tem um primeiro ensinamento. Muitas vezes nós temos que trazer aqui um desafio, sabemos as palavras certas, mas desistimos desse desafio. E sabemos que depois daquelas palavras tudo se vai resolver. Depois daquela ação tudo se vai resolver. Mas acabamos por voltar para trás. Porque não acreditamos em nós. E aqui vem uma primeira etapa. Jesus teve o movimento de colocar a sua capa, colocar-se em cima da jumentinha, neste caso, por isso é que temos a procissão hoje também, que eu vou assistir, da burrinha. Em Salamanca é uma coisa super especial, que eles colocam exatamente a história no seu lugar. Então o Domingo de Ramos é aqui também pela entrada de Jesus em Jerusalém, certo? Das palmeiras, de tudo isso, todo esse ambiente. Eles colocam palmeiras em toda a cidade, benzem estas palmeiras e fazem aqui quase como um momento de alegria nesta chegada de Jesus na nossa vida e na cidade. Em Braga é um pouco diferente. Braga é a cidade que eu moro atualmente e é uma cidade extremamente religiosa, cristã. E também temos a Semana Santa, em que exatamente os espanhóis vão fazer essa visita. Só que esta procissão da burrinha acontece na quarta-feira e não neste domingo. E para mim faz todo sentido esta ligação neste domingo. E como é programado desta forma, quase como uma entrada nova aqui no Domingo de Ramos. Não importa as datas, nem o que faz sentido para cada pessoa, é como cada um sente a Páscoa. E acho que é isso que tem que ser, não as datas precisas, etc. Isso não faz sentido. Mas é aqui uma reflexão, e por isso também vim atrás desse momento que eu tive há 2 anos atrás também cá em Salamanca. Então, quando Jesus se prontou e subiu humildemente para a sua burrinha, uma grande multidão surgiu. E enquanto a multidão surgia, cortavam ramos e espalhavam pelo caminho, daí as palmeiras, não é? E essa multidão dizia: Hosana ao filho de David, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Por isso também temos estes cânticos. Então, quando Jesus entrou na cidade, imaginem como se a porta se abre, por assim dizer, perguntavam quem era. Quem és tu? Quem é eu? Porque é que tantas pessoas estão em alvoroço? E diziam: é o profeta da Galileia, este é o profeta que nos vem salvar. Então, muitos daqueles que estavam em alvoroço iriam em breve dizer: crucificou. E ele sabia disso. Ele sabia que enquanto estava sentado naquela burrinha, que Judas o ia vender. Ele sabia que ia passar por uma dor física e emocional enorme. E mesmo assim, ele foi para cima daquela burrinha e foi. É como se tu soubesses que aqueles que riem contigo hoje, em breve vão te trair.
e tu fosses, porque é a tua grande missão. É quando como tu crias um grande projeto, tu crias um grande movimento e tu sabes que estão a rir contigo, vão-te apontar o dedo à mínima falha. Aquilo que tu fizeres de novo e que ninguém compreende, e existem aqueles que riem contigo e vão-te apontar o dedo à mínima falha. Vão-te apontar o dedo à tua evolução, porque tu vais evoluindo no caminho em tudo o que tu faças. Ninguém é perfeito. Mas existem sempre aqueles que riem contigo, que vão estar junto, que vão bater a palmadinha nas costas, mas que há pequeníssima oportunidade que naquela fragilidade tua, naquela aprendizagem, vão ser os primeiros a apontar-te o dedo. Mas também tu saberás qual é o teu caminho a seguir, certo? É isso que ele também nos ensina. Não tenham medo de passar, de rir junto daqueles que te vão trair na mesma mesa. Tenha a sabedoria de continuar o caminho, mesmo sabendo que aquelas pessoas vão estar pouco tempo para ti. Então a pergunta 2, e o que eu sinto que é a reflexão aqui, debaixo deste céu de Salamanca, que está muito frio, digo já que Braga está às Caraíbas, já está habituada às Caraíbas, aqui está muito frio, mas também esta sensação de recolher, e mesmo com o frio, as pessoas estão na rua a viver toda esta sensação, toda esta semana. Então aqui a pergunta, ou a reflexão para este episódio é se tu tens a coragem de entrar na tua Jerusalém, de fazer o que tem que ser feito, mesmo sabendo do caminho das pedras. Há aí algo que tu sabes que vai te transformar, que tu sabes que vai te trazer para uma nova fase da vida, com uma nova mensagem. Então, porque é que não entras nesta Jerusalém, mesmo sabendo de todos estes aspectos? E esta reflexão traz-me aqui outra reflexão apurada. Pensem aqui junto comigo. Jesus, quando a multidão aplaudia, não se deixou levar por aquele sucesso. Sabem, como um rei político que podia dizer, estou-me a aplaudir, uau. E até mesmo sabendo que algumas coisas iam mudar, ok? E ele não se deixou levar pelos aplausos, por aquele momento. Ele diz que ao ver aquela cidade, o que está escrito, não é? Que ao ver aquela cidade, ele chorou. Ele chorou daquele sentir, de todo o amor também que estava a sentir e de tudo o que iria passar. E aqui nós não temos uma necessidade desesperada de aprovação, que nos batam palmas pelo nosso caminho, vamos fazer bem, tem que bater palmas, as pessoas têm que estar do nosso lado. E a sensação que este mestre nos dá é o verdadeiro caminho é muito solitário. Muito solitário. De fazeres realmente aquilo que é a verdade, o caminho e a vida, não é? Como ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. É dos caminhos mais solitários que tu vais ter. O que é que ele nos ensina também? Que muitos de nós só avançam quando é confortável, quando todos dizem sim, batem-nos palmadinhas nas costas, quando todos concordam com o projeto que eu quero ter, com a vida que eu quero ter, com os ensinamentos que eu quero viver. Mas ele provou uma coisa tão importante, que é a sociedade muda. Uma hora aplaudem, na outra julgam. Então tu não podes julgar o teu caminho, mudar o teu caminho por causa da multidão. A multidão vai sempre direcionar de formas diferentes. Da mesma forma que eu tive um momento em que eu vi a minha voz e alguém estava a ouvir o podcast na rua, aquela pessoa no fim de ouvir pode ter um julgamento negativo, mas eu escolhi ver o ponto positivo dela estar a ouvir a minha voz. E ela tem total liberdade para refletir sobre aquilo que entender. Mas eu é que tenho que ter o discernimento de que a minha palavra vai ser ouvida e pode não ser aceite
de bom grado por todos os que a ouvem, mas aqui é a minha atitude e a minha coragem de passar a minha mensagem e a minha voz, que é aquilo que eu me comprometi a fazer e é aquilo que eu faço todos os domingos e é aquilo que eu irei fazer até que faça sentido todas as mensagens que eu quero passar para vocês. Então eu não posso ir para a multidão, porque certamente irá quem não vai gostar das mensagens ou nem vai compreender aquilo que eu quero refletir, que não vão entender. E está tudo certo. Então é por aqui. Se tu tens um propósito, há aqui uma mensagem muito, muito grande que é: se tu tens um propósito, doa o teu tempo ao servir, como ele fez, como ele nos ensinou, e depois vê o que acontece. O que é doar o tempo ao servir? Tudo aquilo que tu fazes, diz mesmo, meu tempo é doado ao meu servir. Tudo o que eu faço é para que tudo esteja bem também com o outro. Que aquilo que nós podemos chamar de dom, da palavra, seja voltado para melhorar o que está à minha volta. Que é isso também que eu pretendo com este podcast. Que quem ouve fique de alguma forma transformado, que eu possa refletir, que possa pensar sobre o que nunca antes pensou, que o meu tempo possa ser usado para algo maior e melhor. E se nós aplicarmos isto na nossa vida, em tudo o que nós fazemos, será que não há alguma mudança? Podemos perceber aqui também que há uma humildade de Jesus na época, também que ele quis demonstrar, porque os romanos entravam com cavalos de guerra e ele entrou com uma burrinha. E ele mostrou que a verdadeira força não precisa ser demonstrada fisicamente por aqueles cavalos, por aquelas armaduras, e que a força até não precisa de ser vista pelo outro. Deixa aqui até uns segundos de reflexão. A força não precisa ser vista pelo outro. E nós achamos tantas vezes que para enfrentar uma situação difícil temos que pegar no cavalo de guerra, cheios de verdade, e esquecemos da força da burrinha. E esquecemos da resiliência de avançar. É uma consciência quando nós damos um passo a seguir ao outro, mesmo quando o chão é de pedras afiadas. E tu não precisas de gritar nem barafustar. A tua vulnerabilidade, e é isso que eu sinto, que ele nos ensinou aqui, vai ser suficiente para carregar aqui a tua missão, se quiseres chamar de missão, ou o teu caminho novo. Então, neste momento, reflete aqui, juntos, há uma Jerusalém na tua vida. Há uma conversa, há uma decisão, há um encerramento de um ciclo que tu estás a evitar porque vai doer. Tu sabes que entrar naquela tua Jerusalém, na burrinha, vais perder amigos, vais ser criticado. Sabes que a dor é inevitável, porque afinal de contas ele nos mostrou que ele chorou, que ele se emocionou e que no final de contas nós somos o sentir. E hoje, debaixo deste céu bonito de Salamanca, uma pequena curiosidade, existe mesmo o céu de Salamanca, na visita a esta cidade, que é todos os arquétipos da astrologia desenhados. Eu depois vou deixar também imagens da cidade no Instagram ao Uma na Boca e também aqui no X, provavelmente. E posso-vos mostrar aqui algumas fotos. Claro que vocês podem pesquisar, mas vocês podem ver também sobre a minha lente. E a mensagem que surge é: não há ressurreição para quem foge da sexta-feira de paixão. Tu não podes querer muito, muito que a tua vida dê uma volta gigante, que algo mude verdadeiramente para ti, se tu não queres passar por este desafio, por esta porta nova, por este caminho que vai ter dificuldades. A expansão aqui que tu tanto procuras na tua vida, a paz que tu tanto queres na tua casa, está exatamente do outro lado dessa dor que tu evitas. Dessa dor que fica só ali pronta para que tu a uses.
para que tu a transformes, para que tu possas perceber que depois de atravessar essa ponte, esta versão tua, depois de sentir essa dor, vai ser muito melhorada, vai ser capaz de fazer outras coisas, de se expandir, de ter outra consciência que antes não tinha. Então este é o caminho de entrar onde todos fogem. Este é o caminho, vou repetir, entrar onde todos fogem. E para finalizar esta temporada contigo, deixo-te uma reflexão com 2 questões que se tu quiseres escrever para responder, ou se estiveres a caminhar, se estiveres no carro a ouvir-me, que possas fazer aqui, ouvir mais uma vez para interiorizar e perceber realmente em que ponto tu estás. Às vezes falta só um bocadinho do nosso tempo para podermos refletir sobre algo e a partir dali mudar. Então nós estamos tanto em barulho, estamos tanto com muita gente à volta, a nossa mente tem imensos pensamentos, muitas vezes distorcidos sobre a vida, estamos a ultrapassar uma fase e não temos o tempo para pensar, como não nos queremos dar consciência, porque é essa consciência que nos faz atravessar esta ponte, entrar na nossa Jerusalém. Então eu tenho sempre este intuito de vos fazer pelo menos parar 1 minuto, que seja, do vosso tempo, para poderem ter esta consciência. E as 2 perguntas são: qual é a Jerusalém que tu andas a evitar há meses e que está na altura de entrar? E o que é que aconteceria se tivesses a coragem de hoje, exatamente hoje, quando estás a ouvir este episódio, montar aqui na tua burrinha, nesta tua vulnerabilidade, neste sentido de missão, nesta doação de tempo, e avançar num caminho que tu podes não saber qual é, mas que tu sentiste que é. É esta a reflexão. Fique em paz. Até breve. Espreita aqui todas as mensagens. Vai procurar sobre a cidade de Salamanca. Bem perto de Salamanca temos Ávila, que é extraordinária. É como se fosse uma cidade de retiro. E tu podes, sempre que quiseres, estar no teu retiro. Não precisa de ser físico. Por isso é que eu deixo esta reflexão final. Nós não precisamos movimentar para uma cidade para sentir aquilo que eu estou a dizer hoje. Algumas pessoas precisam. Eu preciso. Mas nem todos precisam. O que importa é fazer algo que te ative a tua consciência. Seja de que forma for, seja de que motivo for, porque o porquê, o como, o que importa é fazer e ter a atitude de começar, pelo menos, para o novo. Dentro daquilo que realmente tu precisas. Fiquem em paz. Até breve para a 2ª temporada.